De 22 de março de 2019, 11h37 da manhã, uma pequena cidade no interior do Brasil está prestes a desaparecer do mapa. Não por causa de uma catástrofe natural, não por causa de uma guerra, mas por algo muito pior. Por ser esquecida, imagina acordar e descobrir que o único hospital da sua cidade vai fechar. Que o último mercado está colocando placa de vende-se. Que jovens estão fugindo porque não há mais futuro. E o pior, descobrir que em exatamente 90 dias, o último trem que conecta sua cidade ao mundo vai fazer sua viagem final. E nunca mais voltar, sem trem, sem acesso. Sem acesso, sem comércio. Sem comércio. Uma cidade fantasma. Mas aqui está o que ninguém poderia prever. 7 pessoas. 7 desconhecidos que nunca tinham trabalhado juntos. Um professor aposentado de 68 anos. Uma enfermeira que perdeu tudo. Um ex-presidiário. Uma adolescente de 16 anos. Um mecânico falido. Uma viúva de 74 anos. E um homem que todos chamavam de louco. Esses 7 se reuniram numa noite chuvosa e fizeram uma promessa insana. Nós vamos salvar esta cidade. E vamos fazer isso de um jeito que ninguém jamais fez antes. Você já se sentiu invisível? Já sentiu que seu esforço não importa? Que você é pequeno demais para mudar algo grande? Então essa história foi feita especialmente para você. Porque nos próximos minutos, você vai descobrir que não é o tamanho da sua equipe que determina a vitória. Não é a quantidade de recursos, não é quantas pessoas duvidam de você. O que determina se você vence ou desiste é uma única escolha. Acreditar quando acreditar se tornou ridículo aos olhos do mundo. E te aviso desde já, essa história vai te fazer chorar. Vai te deixar com raiva, vai te fazer gritar de emoção. Mas no final, vai te fazer olhar para seus próprios impossíveis e pensar: se eles conseguiram, por que diabos eu ainda estou parado? Respira fundo. Porque o que você está prestes a ouvir parece mentira, mas cada palavra é documentada, real e comprovada. Vamos começar pelo dia em que tudo desmoronou. Ei, rápido antes de continuar. Se você está sentindo aquela energia de essa história vai ser diferente, deixa o like agora. Sério, isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão no limite, prestes a desistir. E se inscreve no canal com o sininho ativado, porque toda semana eu trago histórias reais e inéditas de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Zero motivação de copiar e colar, só verdades que transformam. Agora me responde nos comentários, qual cidade da sua vida está prestes a morrer? Pode ser um sonho, um relacionamento, um projeto. Escreve aí, eu leio todos e vou te responder. Combinado? Então segura que lá vem história. A notícia chegou por carta fria, burocrática, sem emoção. Informamos que devido à inviabilidade econômica, a linha ferroviária será desativada em 90 dias. Agradecemos a compreensão. Compreensão? Como você compreende o fim da sua cidade? Como você aceita que 40 anos de história vão virar poeira porque alguém em um escritório distante decidiu que você não vale a pena? Foi naquela noite, numa reunião convocada às pressas na igreja abandonada, que apenas 7 pessoas apareceram. 7, numa cidade de 3.500 habitantes. Sabe o que é mais triste que uma cidade morrendo? É descobrir que apenas 7 pessoas se importam o suficiente para tentar salvá-la. Mas aqueles 7 eram especiais por um motivo que ninguém entendia ainda. Tinha o professor João, 68 anos, ex-diretor da escola, agora observando seus ex-alunos fugindo da cidade. Ele não dormia há semanas. Apenas olhava fotos antigas e chorava. Tinha a enfermeira Sandra. Acabara de perder o marido. O hospital estava fechando. Ela tinha 2 opções: recomeçar em outra cidade ou morrer junto com aquela. Tinha o Ricardo, ex-presidiário. Passou 8 anos preso por um crime que não cometeu. Voltou para casa esperando recomeçar. Mas como você recomeça numa cidade que está acabando? Tinha a Luísa, 16 anos, a mais jovem ali. Ela chorou na frente de todos e disse algo que partiu corações.
Eu só queria ter uma razão para não ter que abandonar minha avó. Tinha o mecânico Toninho, falido. Devia ao banco, aos fornecedores, à própria sombra. Sua oficina vazia era o símbolo da decadência da cidade. Tinha Dona Marta, 74 anos, viúva. Morava na cidade há 56 anos. Viu seus 3 filhos irem embora. Agora estava sozinha, esperando o fim. E tinha o Raimundo, aquele que todos chamavam de o louco do trem. Passava os dias andando nos trilhos abandonados, falando sozinho, murmurando números, 7 pessoas quebradas, 7 histórias de derrota, 7 razões para desistir. Mas naquela noite algo bizarro aconteceu. O Raimundo, o louco, levantou-se, andou até a frente e com uma voz que ninguém sabia que ele tinha, disse: "Eu sei como salvar essa cidade, mas vocês vão achar que eu sou maluco." E o professor João, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Meu filho, nós viemos para uma reunião que ninguém mais veio, num lugar abandonado, para salvar uma cidade que todo mundo já desistiu. Se isso não é loucura, então loucura virou o novo normal. Fala." E o que Raimundo disse nos próximos 5 minutos mudaria não apenas aquela noite, mas os próximos 90 dias das vidas daqueles 7 e de 3.500 pessoas que nem imaginavam que estavam prestes a testemunhar um milagre coletivo. Raimundo abriu uma pasta velha, cheia de papéis rabiscados, cálculos, desenhos, e começou a explicar: "Eu passei 3 anos estudando essa ferrovia. Eu sei cada centímetro desses trilhos. E descobri algo que a empresa não sabe, ou fingiu não saber. Esses trilhos conectam diretamente com a maior zona industrial do estado. Se conseguirmos provar que podemos transportar carga de forma eficiente, pequenos produtores pagariam por isso. A rota é 40% mais curta que a rodovia." A sala ficou em silêncio. E então, risos nervosos, descrença. "Raimundo, você está falando de operar um trem? Nós? A gente não tem dinheiro. Não tem trem, não tem autorização, não tem nada." E foi aí que aconteceu o momento que definiria tudo. O mecânico Toninho se levantou, olhou nos olhos de cada um e disse: "Eu falei porque esperei ter dinheiro para crescer. Esperei ter tudo certinho para começar. E enquanto eu esperava, eu morri lentamente. Então agora eu pergunto: nós vamos esperar ter tudo perfeito para tentar salvar essa cidade? Ou vamos começar com o que temos?" E um por um aqueles 7 levantaram a mão. Um pacto foi selado naquela noite. Sem papel, sem contrato, apenas palavras. Nós vamos fazer isso juntos. Ou vamos fracassar juntos. Mas ninguém aqui vai desistir sozinho. Mas aqui está a parte que separa sonhadores de construtores. Eles não saíram dali planejando por mais 6 meses. Não fizeram 1000 reuniões. Não esperaram condições perfeitas. No dia seguinte, às 6 da manhã, todos os 7 estavam nos trilhos abandonados. Com ferramentas, com as mãos, com fé. E começaram. O professor João usou suas conexões antigas e conseguiu autorização temporária para a manutenção comunitária dos trilhos. A enfermeira Sandra montou um posto de primeiros socorros improvisado, porque sabia que acidentes viriam. O ex-presidiário Ricardo, ele conhecia pessoas que deviam favores, e conseguiu ferramentas emprestadas, de formas que é melhor não perguntar. A Luísa, de 16 anos, criou uma página nas redes sociais documentando tudo. Ela sabia que precisavam de visibilidade. Dia 1, limparam 500 metros de trilho. Dia 7, 2 quilômetros. Dia 15, começaram a surgir curiosos. Dia 23, 50 pessoas se juntaram aos mutirões. Dia 30, a cidade inteira estava falando, mas não pense que foi fácil. Houve dias em que apenas 3 apareciam para trabalhar. Dias em que a dúvida gritava mais alto que a fé. Dias em que brigas explodiam porque o cansaço transformava esperança em irritação. E no dia 47, aconteceu o impensável. Um acidente grave. Um dos voluntários caiu e quebrou 2 costelas, e a cidade começou a sussurrar: "Isso é um sinal. Vocês deveriam parar antes que alguém morra." Aquela noite, os 7 se reuniram novamente.
exaustos, machucados, duvidando. E a pergunta que definiria tudo foi feita: será que vale a pena continuar? E foi Dona Marta, a viúva de 74 anos, que nunca tinha falado muito, que respondeu: meus filhos saíram dessa cidade porque eu nunca ensinei que lutar vale a pena. Eu ensinei que desistir dói menos. E agora eu estou sozinha, pagando o preço da minha covardia. Mas eu não vou morrer colocando essa mesma maldição nos netos que ainda não tive. Se eu tenho que escolher entre morrer confortável ou morrer tentando, eu escolho sangrar de pé. E ninguém mais falou em parar. Faltavam 43 dias. E o verdadeiro milagre estava prestes a começar. Dia 67, uma segunda-feira. A notícia se espalhou. Um empresário de fora estava vindo ver o projeto maluco da cidade moribunda. Ele chegou num carro importado, terno, ar de superioridade. Olhou para aquelas pessoas sujas, cansadas, e sorriu com desprezo. Então, vocês acham mesmo que conseguem operar transporte de carga com isso aqui? E o Raimundo, o louco, respondeu: não achamos. Nós vamos te mostrar. Nos bastidores, ninguém sabia que aquele era um blefe parcial. Eles tinham conseguido reformar 18 dos 23 quilômetros de trilho. Tinham um vagão velho funcionando, mas não tinham testado carga real ainda. Era agora ou nunca. Primeira tentativa, falha. Segunda tentativa, falha. Terceira tentativa. O vagão começou a se mover, lentamente, carregado com sacas de grãos de produtores locais. Quilômetros. 10 quilômetros. 15 quilômetros. E então, no quilômetro 17, um barulho estranho. O trilho estava cedendo sob o peso. Naquele momento, tudo que eles tinham construído estava prestes a descarrilar. Literalmente. O mecânico Toninho, que estava no vagão, não pensou duas vezes. Ele pulou, correu até o trilho problemático e com as próprias mãos começou a reforçar o ponto fraco enquanto o trem ainda estava em movimento. Segundos que pareceram horas. E então, o vagão passou, seguro 23 quilômetros completados. Carga entregue. Tempo, 47 minutos. O empresário ficou em silêncio, depois sorriu. Diferente dessa vez, vocês são loucos. Mas são os loucos mais competentes que eu já vi. Quantas toneladas vocês conseguem transportar por mês? E assim, sem grandes celebrações, sem fogos de artifício. O contrato foi assinado ali mesmo, em cima de um vagão de trem sujo. 3 semanas depois, quando o último trem oficial faria sua viagem final. A empresa ferroviária recebeu uma notificação judicial. Cancelamento de desativação. Justificativa. Operação comunitária demonstrou viabilidade econômica. A cidade que ia desaparecer não apenas sobreviveu, ela se tornou referência nacional de economia colaborativa. Mas sabe o que é mais bonito? 2 meses depois da vitória, a Luísa, aquela adolescente de 16 anos, postou uma foto nas redes sociais. Era uma imagem do primeiro mutirão. 7 pessoas, cansadas, sujas, sozinhas. E ao lado, uma foto atual. 230 pessoas trabalhando nos trilhos, sorrindo, e a legenda dizia: milagres não acontecem quando você tem muita gente. Milagres acontecem quando as pessoas certas decidem não desistir. Hoje, 5 anos depois, aquela cidade não só existe, como cresce 12% ao ano. O professor João abriu uma escola técnica de ferrovias. A enfermeira Sandra coordena uma clínica que atende 3 cidades vizinhas. O ex-presidiário Ricardo, ele treina jovens em situação de risco. E o Raimundo não é mais chamado de louco, é chamado de visionário. Mas o verdadeiro milagre não foi salvar a cidade. Foi provar que 7 pessoas quebradas, quando decidem se unir, podem derrotar um sistema que estava pronto para descartá-las. Cara, se essa história não te arrepiou, você precisa checar seu pulso. Me ajuda a espalhar isso. Like fortíssimo agora. Compartilha com aquele amigo que está precisando acreditar de novo. Inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu não vou parar de trazer histórias assim. Histórias que ninguém mais conta. Verdades que transformam. E responde nos comentários:
Quem são os 6 que faltam no seu trem? Pensa bem, você tem um sonho. Ótimo. Mas você tem as pessoas certas ao seu lado? Escreve aí. Vamos montar equipes nos comentários. Agora vem comigo para o final, porque eu vou te dar os 5 princípios práticos dessa história que você pode aplicar hoje. Cola aqui. Então, como você transforma essa história em ação real na sua vida? Aqui estão os 5 princípios testados e comprovados. Primeiro, comece com quem tem, não com quem falta. 7 pessoas apareceram, não 700, e foi suficiente. Sua ação: pare de esperar a equipe perfeita. Comece com os 2, 3, 5 que realmente se importam. Quantidade não gera compromisso. Propósito, sim. Segundo, fé precisa de calos. Eles não rezaram e esperaram. Rezaram e trabalharam. Sua ação: escolha uma ação física hoje. Não planejar, não estudar mais, fazer. Seu sonho precisa de suor, não de mais slides. Terceiro, milagres aceitam imperfeição. Aquele trem não era perfeito, mas funcionou. Sua ação: lance a versão imperfeita. O cliente ruim. O produto básico. Perfeição paralisa. Progresso imperfeito vence. Quarto, sacrifício compartilhado cria lealdade eterna. Todos sangraram juntos, por isso ninguém desistiu. Sua ação: divida as dificuldades com seu time. Vulnerabilidade cria união. Heróis solitários morrem sozinhos. Equipes vulneráveis vencem juntas. Quinto, documente a jornada. Luísa não esperou vencer para contar. Ela documentou o processo. Sua ação: comece a gravar, escrever ou fotografar sua jornada hoje. Seu fracasso de hoje é a inspiração de alguém amanhã. Então, cadê seu trem? Não, sério. Que cidade da sua vida está prestes a virar fantasma? Que sonho está enferrujando porque você está esperando permissão? Porque deixa eu te falar uma verdade que dói. Ninguém vai te salvar. Nenhum empresário de terno vai chegar e resolver sua vida. Nenhum governo vai aprovar seu sonho. Você vai ter que pegar suas mãos sujas e construir seu próprio milagre. Mas aqui está o segredo que aqueles 7 descobriram. Você não precisa de um exército. Você precisa de 3, 5, 7 pessoas certas. Pessoas que, quando todo mundo desistir, vão sangrar com você. Dona Marta tinha 74 anos quando decidiu parar de morrer confortável. Se ela pôde aos 74, qual é a sua desculpa? O trem está nos trilhos. A questão é, você vai ficar na plataforma assistindo ele partir? Ou vai subir nessa locomotiva e guiar seu próprio destino? Porque aqui está a verdade que ninguém tem coragem de falar. O mundo não precisa de mais espectadores reclamando que nada funciona. O mundo está desesperado por 7 loucos que decidem que funcionará. E eu olhando para você agora, vejo um desses 7. Então para de ler comentários. Para de assistir vídeos motivacionais. E vai construir teu maldito trem. O apito já tocou. É hora de partir. Se essa história mudou algo em você, espalha essa energia. Like, compartilha, marca aquele amigo que precisa ouvir isso. E comenta: eu sou um dos 7. Vamos criar uma irmandade de construtores de milagres aqui. Playlist com mais histórias reais e transformadoras. Tá na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, o impossível só é impossível até alguém fazer. Vai lá e faz.